Esse texto que está aqui em Êxodo no capítulo 27, a partir do versículo 20. Esse texto ele fala especificamente de um dos itens do tabernáculo que foi erguido ali no deserto após os israelitas terem saído com a mão poderosa de Deus do Egito. Um grande acontecimento na história do povo de Israel, o povo que havia se tornado escravo durante tantos anos ali no Egito. Deus os tirou ali de forma poderosa. Você pode ver isso até agora nos cinemas que estão aí espalhados, os 10 mandamentos. Conta um pouquinho. A gente acredita, irmãos, que o cinema conta ali talvez 0,1% do que realmente aconteceu, porque foi algo, irmãos, que mexeu com a história. Foi algo extraordinário. O mar se abriu e o povo passou ali a pé seco, ali pelo meio do mar. O povo havia experimentado um grande livramento. E o povo de Deus agora se viu no deserto, entre o Egito e a terra prometida. E durante esse tempo, preste atenção, de deserto, Deus deu uma orientação clara a Moisés. Deus havia dado regras, leis ao povo, através ali dos 10 mandamentos, leis acerca do casamento, acerca de homicídio, adultério, enfim, várias leis que organizaram o povo de Israel. E também Deus, ele estabeleceu uma forma, presta atenção, de conduzir esse povo através do deserto. Deus deu orientação clara ao líder Moisés para a construção de um tabernáculo. Diga comigo, tabernáculo. E o tabernáculo, irmão, ele foi construído, ele foi erguido como uma representação, presta atenção, uma tipificação de Jesus. O tabernáculo para o povo ali no deserto, ele tem muitos elementos que se conectam ao sacrifício de Jesus ali na cruz. E eu vou mostrar pequenas coisas, porque hoje eu vou falar um pouco a respeito do azeite. Eu não vou poder me atentar a cada elemento do tabernáculo que representa Jesus, o seu sacrifício ali na cruz. Mas eu quero me deter, irmãos, especificamente em um desses elementos, que se chama o candelabro. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz assim: ordenarás aos filhos de Israel, presta atenção, que tragam azeite puro, diga comigo, azeite puro, de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Diga comigo de novo, continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. A presença de Deus, irmãos, era uma promessa de Deus durante aquela trajetória no deserto. Deus não só tirou o povo da escravidão, como também Ele prometeu, como também Ele falou ao povo: eu vou guiar vocês nessa jornada de dificuldade, nessa jornada de desafios que vocês vão enfrentar no deserto. Vocês vão passar por ele, mas vocês não vão passar sozinhos. Vocês vão passar pelos desafios que vocês têm que passar para vocês se tornarem povo de verdade, para vocês entenderem o que é servir a Deus. Vocês vão passar por esses desafios, mas eu estarei com vocês. A Bíblia diz lá em Números, no capítulo 9, eu vou ler para você, acerca de como era a presença de Deus manifesta no tabernáculo. Olha o que a Bíblia diz: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo.
Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda do tabernáculo, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles acamparam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. A nuvem representava a glória de Deus. A nossa vida, a nossa jornada aqui na terra, ela não pode ser uma jornada desacompanhada ou orientada pelo seu pensamento natural ou pela sua vontade. A nossa vida, uma vez que a gente entrega e a gente reconhece que nós somos filhos de Deus, a nossa vida segue uma orientação que não é uma orientação natural. Ela segue agora uma orientação que vem de onde? Do céu. A minha vida e a sua vida agora, ela é orientada não por aquilo que a gente vê, mas nós somos orientados pela eternidade. Nós somos orientados por Deus, por Jesus, pela sua palavra. Era assim com o povo, sempre foi esse o projeto de Deus, que Ele fosse o centro, que Ele fosse o guia, que Ele fosse quem conduzisse tudo, que fosse o nosso Senhor. Foi esse o plano original de Deus. Em algum momento ali, quando o homem desobedeceu, perdeu isso, o homem puxou para si querer decidir acerca da sua vida, e essa decisão bagunçou tudo, como hoje a gente vê aqui no nosso mundo aí, guerra, briga, enfim, um monte de coisa ruim. O projeto de Deus para mim e para você era que nós fôssemos, e nós somos, essa igreja, esse tabernáculo, onde a presença de Deus vem e nos guia aonde a gente deve andar, para que a gente possa estar sempre no centro do projeto de Deus para nós. Quando a nuvem se levanta, a gente anda. Quando a nuvem para, a gente para. É assim que Deus quer fazer comigo e com você todo dia. Direção. Irmãos, e algumas coisas dentro do tabernáculo, como eu falei, elas tipificavam, simbolizavam, representavam Jesus e o seu sacrifício ali na cruz. Dentre alguns elementos assim que haviam dentro do tabernáculo, havia alguns que chamam a minha atenção. A Bíblia fala que o tabernáculo, durante a orientação que Deus deu a Moisés, ele era coberto em muitas partes de linho. O linho falava sobre pureza, sobre a santidade de Jesus. O ouro simbolizava a glória de Deus, a sua realeza, a divindade de Cristo. As cores, eram várias cores que Moisés recebeu como orientação de Deus. A cor púrpura é a cor da realeza. Quando você vê um rei vestido em toda a sua majestade, geralmente um rei, a cor que o caracteriza é qual? É o púrpura. Você pode acompanhar isso na história, nos seriados que falam sobre aí o período medieval, sobre os reis da antiguidade. A púrpura significava realeza, o branco significava pureza e santidade, o azul apontava para o céu, de onde veio e para onde retornou Jesus. O altar de holocausto, que ficava à porta da entrada, representava a cruz de Cristo e ficava ali exatamente na porta, porque entre o lugar santíssimo, o lugar onde a glória de Deus vinha ali sobre a arca, e o povo, tinha o sacerdote que passar necessariamente por onde? Pelo altar, onde era o sacrifício, onde o sacrifício pelos pecados do povo era representado ali. Aquele altar representa a cruz. Não tem como você ter a presença sem passar pela cruz. O tabernáculo simbolizava, significava tudo isso. E em especial, irmãos, eu queria falar hoje sobre o candelabro, porque o candelabro, ele era uma das peças também que representava a figura de Jesus ali naquele tabernáculo. Esse nome, candelabro, a origem dele se chama menorá, que também é chamado nas escrituras sagradas de castiçal, candeeiro, candeia ou simplesmente lâmpada. Você vai ver isso em várias partes da Bíblia. Esse candelabro, ele era esculpido todo em ouro. O que significa ouro que a gente viu lá em cima? Ouro significa o quê? A presença, diga comigo, a glória. O castiçal, ele era uma peça única, que pesava em torno de 30 a 35 quilos e tinha mais ou menos 1,65 m de altura.
Era mais alto do que o pastor Magno, um pouquinho mais. O castiçal, todo de ouro, representando a glória de Deus. Ele tinha 1,65 m de altura por 1 metro de comprimento de uma extremidade à outra. O que chama minha atenção no candelabro é que o candelabro era a única iluminação que havia dentro da tenda. A única luz que brilhava dentro do tabernáculo era a luz que emanava dessa peça tão simbólica que havia lá dentro. 6 hastes e uma haste principal. 6 hastes e uma haste principal. Era a única luz que brilhava. O candelabro, ele tipifica Jesus na cruz, porque Jesus, durante vários momentos em seu ministério, e numa ocasião especial, ele se identificou como sendo o quê? Diga assim, a luz do mundo. O candelabro, a única iluminação que trazia luz para dentro daquela tenda, ele representa Jesus como a única luz que pode brilhar sobre a humanidade. Mas esse candelabro de ouro, essa peça tão simbólica, também significava a igreja, como Jesus falou lá em Mateus 5,14, que diz assim: vós sois a luz do mundo. Nós brilhamos e iluminamos onde tem o quê? Escuridão, onde tem trevas. A única luz que pode clarear aí para as pessoas que estão perdidas aí no mundo, no meio da droga, da destruição, da confusão, do divórcio, é a luz que emana da igreja. Você hoje é essa luz, é a única luz que pode tirar as pessoas das trevas. Você sabia disso? Olha para quem está perto de você e diz assim: você, meu amigo, é essa luz que pode iluminar as pessoas. E o texto, irmão, aqui, ele fala sobre esse candelabro, e ele diz, irmãos, que essa luz, presta atenção, ela nunca podia se apagar. A luz do candelabro, essa luz que iluminava todos os elementos ali que tipificavam Jesus, ela nunca poderia se apagar. Era uma luz que deveria permanecer sempre acesa, sempre ligada. Ela devia estar ali, nunca poderia faltar sobre aquele candelabro, porque ele era movido a óleo, a azeite puro. Diga comigo, óleo e azeite puro. A luz que emanava daquele candelabro vinha do azeite que era colocado e queimava continuamente naquela figura, naquele bloco que iluminava aquele lugar. Para ter luz, tinha que ter azeite. Para iluminar as pessoas, tem que ter azeite. Para você ser quem Deus chamou para você ser, tem que ter óleo na sua vida. Para você ser a igreja que Deus quer que você seja, tem que ter azeite na vida de vocês, pastores. Tem que ter azeite na minha vida, pastor Léo. Tem que ter azeite para queimar, porque na ausência de óleo não tem fogo, não tem chama que ilumina as pessoas. E nesse texto aqui, irmãos, Deus, ele dá essa orientação ao povo acerca do candelabro. Ele deu uma série de orientações para que esse azeite nunca falte, para que essa luz nunca se apague, para que a chama que arde na sua vida nunca falte. E eu quero ressaltar alguns pontos que a Bíblia, que a palavra de Deus nos fala, para que essa luz nunca falte no seu coração, em nome de Jesus. Eita, isso é chuva? Que maravilha, diga glória a Deus. Oh, chuva boa do céu. Isso é um presente, irmão. Acabou o horário de verão e vem a chuva, aleluia. Oh, maravilha de Deus. Então presta atenção, irmão. A primeira coisa, para que o azeite nunca falte na sua vida, presta atenção. A Bíblia diz assim, olha só: ordenarás, quem está comigo diz amém.
ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro. Primeira coisa, irmão, para o azeite não faltar na sua vida, é que sou eu que levo o azeite. Diga comigo assim: sou eu que levo o azeite. A obrigação, irmão, de levar o azeite para queimar no tabernáculo, para iluminar o lugar onde os israelitas adoravam a Jesus, a obrigação de se levar o azeite não era do tabernáculo. O azeite não se encontrava ali disponível, mas eram os israelitas, eram a igreja, era o povo que trazia o azeite da sua casa para queimar aonde? Dentro do tabernáculo, dentro do candelabro. O azeite que queimava, irmão, eram deles, eram dos israelitas. Como crentes, irmãos, em Jesus que nós somos, presta atenção, nós temos a responsabilidade de trazer o azeite para ser queimado no altar. O que Deus espera de mim e de você é que você tenha a iniciativa de trazer esse óleo. Pastor, aonde que eu acho óleo puro, azeite puro, esse óleo que queima, que faz arder essa chama que não se apaga? A Bíblia fala que quando nós vamos ao secreto, quando nós nos encontramos com o nosso Pai, no nosso quarto, no nosso cantinho de oração, o nosso Pai, que nos vê em secreto, Ele não só te ouve, mas como Ele derrama sobre a tua vida o azeite tão necessário para fazer a tua luz brilhar aonde você está. É a nossa responsabilidade. Deus espera de mim e de você essa iniciativa de trazer ao altar esse óleo a ser oferecido. A Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 35, a Bíblia diz assim: e todos os que estavam dispostos, preste atenção, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para os seus serviços e para as vestes sagradas. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo de unção e para o incenso aromático. O que ardia na igreja, o que ardia no altar, era fruto do que cada israelita trazia da sua casa para poder brilhar no meio da escuridão. O óleo não era encontrado ali, eram os israelitas, o povo que vinha das suas casas, isso, abaixa um pouquinho, que trazia esse azeite. Os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor fez por meio de Moisés. Enquanto tinha azeite, tinha fogo. O que me chama a atenção, irmão, é que muita gente que chega na igreja diz assim: meu Deus, essa igreja não tem óleo, essa igreja não tem azeite. Meu amigo, se a igreja não tem azeite, é porque você não tem trazido o azeite da sua casa, do teu quarto, para onde? Para o altar. Porque o candelabro arde quando o azeite chega. Por isso, meu amigo, minha irmã que está aqui hoje, o que Deus quer de mim e de você, para que a sua luz brilhe, é que você tenha azeite na sua vida, é que você tenha azeite na sua casa, que você tenha óleo fresco sendo produzido, e que você traga esse óleo para ser queimado no altar. Porque quando eu chego aqui, cheio da presença, cheio do óleo, a tua luz, irmãos, você vira uma tocha incandescente, e não tem escuridão, não tem nada do inferno que possa parar você, porque onde a tua luz chega, a escuridão tem que retroceder. Quando eu leio, irmão, a parábola das 10 virgens, quando eu leio essa história, a Bíblia diz que algumas das virgens que foram lá, das 10 que foram, 5 acreditavam que elas tinham levado azeite suficiente, mas aquelas que entraram nas bodas
foram exatamente aquelas que trouxeram esse azeite de casa, que não esperavam que o noivo trouxesse o azeite para elas, porque a ordem natural é você produz o azeite, você conquista esse azeite no teu secreto, no teu tempo de oração, na tua vida diária com Deus, e você traz esse azeite para você entrar na festa. Por isso, irmão, o candelabro que representa a igreja, ele só pode ser acendido quando você leva o azeite para ser queimado no altar. Isso foi a primeira coisa que Deus falou nesse texto para Moisés. São as pessoas que levam o azeite até lá. Segunda coisa, a Bíblia diz aqui que os filhos de Israel tragam não azeite qualquer, mas azeite puro. Fala comigo, azeite puro. Então, não é qualquer azeite. Diga comigo, não é qualquer azeite, é azeite puro. Não podia, irmão, ser qualquer azeite, porque qualquer azeite não queima como deveria queimar. A Bíblia fala, na verdade a história eclesiástica, os estudiosos dizem que para se produzir um azeite puro, existe todo um processo em que a azeitona, o fruto da oliveira, ela precisa passar para se produzir esse azeite puro, que era levado até o altar para ser queimado. Esse azeite, presta atenção, ele era obtido por meio do esmagar da azeitona. Olha só, irmão, a azeitona era esmagada com as mãos, com os pés, ou mesmo em moinhos próprios para este fim. Essa contrição do fruto, ela deveria ser feita com cuidado, porque o caroço da azeitona, ele não podia ser amassado junto, porque senão ele liberaria um líquido que contaminaria aquele azeite que estava sendo produzido. Essa polpa, depois desse processo, era colocada numa água quente, e depois amassada de novo, espremida mais uma vez, deixando o líquido resultante desse processo em repouso, para que as impurezas, todas elas, fossem retiradas ali no fundo do recipiente. Feita essa decantação, o ato de separar as impurezas existentes dentro do líquido, obtinha-se o azeite puro, o azeite batido, esse líquido retirado ali desse primeiro processo. O melhor azeite era o azeite que vinha de um processo de esmagamento da fruta, em que ela ficava lá na água quente. O azeite mais puro vinha de um processo onde essa azeitona era macerada, era amassada, onde era essa azeitona, irmão, esse fruto, ele era ali esquentado na água. O melhor azeite que você tem, que você vai oferecer a Deus, vai ser o azeite que vai te custar, irmão. O azeite que queima, e queima bem, e que não deixa a tua luz apagar. Não é aquele azeite sem vergonha, que começa a chama e depois ele apaga. Não, o melhor azeite vem dos momentos mais punks da tua vida. Sabia disso? Quando você está sendo amassado e fala, meu Deus, eu não tenho nada para oferecer, pois é resultado do processo de esmagamento, da luta, da provação, é que flui do teu interior esse azeite puro que não vai deixar a tua lâmpada apagar. Às vezes, por conta das dificuldades, da luta, da guerra e das provações, a gente acha que não tem nada a oferecer, mas são nesses momentos de prova, de luta, que eu acredito que muitos aqui estão passando. Talvez uma prova financeira, talvez uma prova de um desafio que você ainda não conseguiu alcançar, mas você vai, uma luta dentro de casa, uma prova, uma dificuldade. É nesse processo, irmão, que o azeite de qualidade é produzido. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz assim: e não somente isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deixa eu te falar uma coisa, você está passando por luta, dá glória a Deus, irmãos. Você está passando por provação, dá glória a Deus, porque é o processo de Deus para produzir o melhor azeite que você tem para trazer no altar e para ser queimado aqui. Amém. O azeite puro de Deus. Terceira coisa que o texto fala: o líder, ele tem a responsabilidade de manter essa chama acesa. A Bíblia diz assim: na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e os seus filhos a conservarão em ordem. O sacerdote, o líder, ele tem a responsabilidade de manter a chama acesa, o candelabro. Essa chama, ela nunca poderia se apagar. Ela nunca poderia, irmão, bater um vento ali, soprou, acabou a chama. Não, o líder tinha a responsabilidade de fazer com que aquela chama nunca se apagasse, que a luz que guiava o povo nunca faltasse no altar, nunca faltasse no tabernáculo. Pastores, líderes de célula, líderes discipuladores que a gente tem aqui, você tem que ter na sua cabeça a ideia, a responsabilidade que Deus deu a você, meu amigo. Não deixa essa chama apagar, é a sua responsabilidade. O entusiasmo, a alegria, é a responsabilidade do líder. Você tem as pessoas, você tem o azeite, agora não deixar a chama apagar. Deus, as pessoas estão trazendo óleo, e às vezes, irmãos, porque o líder, ele não entendeu a sua posição, ele não entendeu a sua tarefa, ele deixa um vento soprar, e onde tinha tanto azeite, acabou o fogo. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e eu falei com o Senhor, eu falei: meu Deus, eu sou teu servo, eu nunca quero deixar a luz de Cristo apagar na minha vida, na minha igreja, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha rua, onde eu estiver, essa chama vai arder, porque é a minha responsabilidade. A Bíblia fala, a gente teve aqui no seminário uma palavra, onde todos nós somos desafiados por Deus para assumir esse protagonismo, essa liderança que te foi dada de forma nata, você nasceu com ela, você é um líder em potencial, um líder de excelência. Deus te colocou como líder. Às vezes um líder na igreja, pastores, líderes, que precisam manter a chama acesa, o entusiasmo, a alegria, a motivação, não deixar a bola cair, manter o fogo aceso, acender o fogo da paixão pelo Espírito Santo, a glória de Deus. Nós temos, irmãos, essa responsabilidade como pastores e líderes aqui. A gente não pode deixar a chama apagar. Você e eu que estamos aqui, a gente tem a responsabilidade de levar o povo a entender que a luz está acesa no altar. Se nós entendemos isso, nós nos tornamos modelos para os fiéis. Essa palavra é para mim, para que a glória de Deus nunca falte nesse altar. Você pode ser, irmão, líder na sua casa, marido, que é o cabeça, que tem a responsabilidade com a sua família, com o clima de alegria, a festa dentro da sua casa. Se está faltando festa, alegria na sua casa, marido, é a sua responsabilidade, porque você é o cabeça da sua casa. E se está faltando alegria, é porque você deixou a chama apagar. Você precisa hoje ver o seu papel como líder, que esse fogo não pode apagar na minha casa, porque Deus me colocou como cabeça do meu lar. Maridos, pais que estão aqui, se está faltando fogo, é porque você deixou apagar. Volta atrás,
pega o melhor óleo, o melhor azeite, o azeite puro, acende o fogo outra vez e não deixa nunca mais a chama apagar na sua casa. A chama da honra, da responsabilidade, da submissão. A chama, irmão, que vai levar os teus filhos a se apaixonarem por Jesus. Como é que você, marido, quer que o seu filho venha para a igreja se ele não te vê lendo a Bíblia, se ele não te vê orando, se ele não te vê você trabalhando para que a chama fique acesa? Nós somos responsáveis por isso. Arão, como sacerdote, era o responsável pelo tabernáculo. Nós somos responsáveis pela nossa casa. É a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade. Você é responsável na sua célula. O líder de célula, ele tem a chave desse processo. Ele é a expressão de todo esse sentimento. Líder que está aqui, líder de célula poderoso que está aqui hoje, eu quero te dizer, irmão, que Deus te colocou onde você está. E Deus te colocou ali para que a chama não se apague na casa onde você tem ministrado, onde você tem atuado, onde a luz de Cristo tem sido levada aos não convertidos. Líder de célula, não deixa a chama apagar. Se está faltando óleo, produz o óleo no teu secreto. Leva os teus liderados, os teus discípulos a voltarem para o tempo sozinho com Deus, a trazerem, a fabricarem esse óleo puro, trazer para a célula e essa motivação, atrair a atenção, a empatia das pessoas ao seu redor. No seu trabalho, como servos de Jesus, a gente não pode deixar a chama apagar no nosso trabalho, a gente deve assumir isso. As pessoas devem olhar para você e reconhecer que ali tem um servo de Deus, alguém que teme a Jesus, alguém que saiba que você, irmão, está segurando a lâmpada, que você ali naquele trabalho está segurando a chama acesa ali. Sabe, irmãos, durante muitos anos na minha vida, às vezes as pessoas passavam por mim no meu trabalho e nem sabia que eu era crente. Eu confesso, eu era um 007. Ninguém sabia, James Bond do céu, aleluia. Mas, irmãos, quando eu entendi que a chama no meu trabalho, porque Deus me colocou ali, tinha que ser mantida por mim. Hoje, irmão, no meu trabalho, quando alguém está passando uma dificuldade, a primeira pessoa que eles vão falar: Léo, você é pastor, ora pelo meu filho, ora pela minha família. A minha chefe, quando ela passa por uma luta, a primeira pessoa que ela liga: Léo, não esquece de mim nas suas orações. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendi que a responsabilidade no meu trabalho de manter a chama acesa é minha, porque foi Deus quem me colocou ali. Você brilha onde você está, porque você é a luz do mundo, você é sal da terra. A sua luz tem que brilhar nas suas finanças também. Se a chama apagou nas suas finanças, irmãos, é porque você, como líder, deixou ela apagar. Não deixa a chama apagar por conta da sua desorganização, da sua irresponsabilidade. Deus te dá o recurso, cabe a você, meu amigo e minha amiga que está aqui, manter essa chama acesa na tua causa, para que não falte a provisão para os seus, em nome de Jesus. Líder tem a responsabilidade de manter a chama acesa, amém? E por último, ele diz assim, no versículo 21, para que haja lâmpada acesa continuamente. No final do versículo 21, ele diz assim: Arão e seus filhos conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo para todas as gerações dos filhos de Israel. A quarta coisa é que essa chama nunca mais pode se apagar. A chama do candelabro nunca poderia se apagar. Essa foi a ordem que Deus deu ao povo. Eles traziam o azeite, o melhor azeite. Os líderes preparavam tudo e a chama era acesa para nunca mais se apagar. Deus não quer que a sua luz se apague na sua vida, na sua igreja, na sua família. Ele quer que uma chama incessante arde no altar para que você seja iluminado e também as pessoas ao seu redor, para que elas também sejam iluminadas por essa luz. Esse azeite, ele nunca pode faltar.
Essa luz, ela nunca pode se apagar, porque nós, irmãos, somos a luz que ilumina no meio das trevas. Se a sua luz se apagar, como as pessoas vão poder enxergar a cruz? Se a luz da igreja morrer, como que a nossa comunidade vai poder enxergar que na cruz, que em Jesus é a única salvação para a humanidade? A chama nunca pode se apagar, ela tem que estar acesa continuamente. O candelabro, ele simboliza, tipificava Jesus, tipificava a igreja. Eu estava lendo algumas considerações, irmãos, sobre o tabernáculo, que eu gostaria de ler para você essa noite, que diz assim: a igreja também é chamada de luz do mundo. As lâmpadas serviam para iluminar a defronte deles, ou seja, o próprio candelabro. Da mesma forma, a igreja foi chamada para brilhar diante do Senhor. As lâmpadas do candelabro tinham que brilhar continuamente. O pedestal nos ensina que devemos andar nos passos de Jesus. A haste principal, as hastes, aquelas 6 hastes, representavam a igreja. O candelabro, cadê a imagem aí para mim? Coloca, por favor. O candelabro, aquela haste principal, ela representava Jesus. E aquelas 6 hastes, irmãos, elas tipificavam a igreja do Senhor Jesus. As hastes estavam ligadas à coluna central. Do mesmo modo, a igreja está ligada em Cristo. Na alegoria da videira e os ramos, Jesus é a videira, os seus discípulos são os ramos. O candelabro tipificava isso. Os 7 candeeiros do Apocalipse representavam as 7 igrejas da Ásia, na visão de João. E Jesus Cristo passava no meio dos 7 candelabros. O número 6 hastes, era representativo do homem. O homem foi criado no 6º dia da criação. Somando-se as 6 hastes com a coluna central, obtém-se o número 7, um número simbólico de Deus e da perfeição. As hastes não subsistiriam se não tivesse a coluna central que as mantinham em pé. Assim é a igreja. Quando a igreja se une com Cristo, quando a igreja entende o seu papel, as portas do inferno não podem prevalecer, porque nós estamos aqui, irmãos, iluminando o mundo. Observe bem o posicionamento das hastes em relação à coluna do centro, notando que todas elas são da mesma altura. Isso nos fala de igualdade perante Deus. Mas segundo alguns estudiosos, a coluna do centro era um pouco mais alta do que as hastes. Isso nos fala do senhorio de Cristo em relação a nós. Outra coisa interessante é que as hastes menores estão mais próximas da coluna central, e isso nos fala de humildade. As hastes eram ocas, bem como a coluna central, por onde se colocavam os pavios, e eles eram embebidos em azeite puro da oliveira, o combustível do candelabro. O azeite é símbolo notável do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em cada vida individualmente e na igreja como um todo, para que se possa refletir a luz de Cristo nesse mundo, levando todos a glorificarem o nome de Jesus. A luz de Cristo precisa brilhar na tua vida hoje. Você não pode sair daqui hoje, pode voltar lá. Você não pode sair daqui hoje sem um óleo fresco na tua vida. É você quem traz esse azeite. Não é qualquer azeite, é azeite puro. É azeite prensado, é azeite que é fabricado no processo da dor. É azeite puro que é fabricado no processo da tribulação, dos desafios que a gente no nosso dia a dia. É aí que é produzido o melhor azeite, que não se apaga, que não deixa a lâmpada apagar. O líder tem a responsabilidade de manter essa chama, que nunca pode se apagar na sua vida e nem na vida da igreja. Eu queria encerrar essa reflexão com uma história. A história conta que 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, eles chegaram para um pastor e perguntaram para esse pastor assim: pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida, como é que a gente faz isso? E esse pastor entregou a cada um deles uma peneira e disse assim:
vocês vão até o rio e vocês vão encher essa peneira com água. E quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ter a resposta que vocês estão buscando. E aqueles 3 jovens foram lá para a beira do rio. E um tanto duvidosos, um tanto incrédulos, com a peneira na beira do rio, tendo a responsabilidade de ver aquela peneira cheia para poder ter respondido a sua pergunta. E eles passaram ali, irmãos, na água, discutindo qual era a melhor forma de encher aquela peneira na água. Então 2 disseram assim: o nosso pastor está louco, isso é inútil, vamos embora, senão a gente vai ficar aqui igual besta o dia inteiro aqui na beira desse rio. E horas mais tarde, o pastor foi até lá e encontrou no rio apenas um jovem que não tinha desistido. Ao ver o pastor, ele triste, ele chegou e falou: pastor, eu não consigo encher essa peneira, já quebrei a cabeça, mas é impossível enchê-la. E o pastor lhe disse: você vai só conseguir ter água nessa peneira se você a mantiver mergulhada no rio o tempo inteiro. É assim também para ser cheio do Espírito Santo. Você só conseguirá ser cheio se você estiver mergulhado dentro do rio. Deus quer que nós mergulhemos no rio de Deus nessa noite. Deus quer que você saia daqui hoje com o azeite mais puro para iluminar a sua casa, a sua vida, a sua igreja. Deus quer hoje nos levar à profundeza dEle, para que a gente entenda que a nossa força vem dEle, que a nossa paixão para fazer a sua obra vem dEle, que a alegria que nos motiva a sair pelo mundo contando as boas novas de Cristo para as pessoas vem dEle, flui dEle, emana dEle, para poder arder no altar de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Eu queria que você orasse. Eu queria que você falasse com Jesus. Eu queria que você apresentasse a tua vida. Senhor, eu preciso de azeite nessa noite. Eu preciso de óleo puro. Eu preciso, Senhor, encontrar descanso nos teus braços, em nome de Jesus. Ore. Eu quero que você se apresente a Deus nessa hora. O azeite que não pode faltar, o azeite que é o segredo para a tua chama nunca apagar, o azeite para que a luz de Cristo nunca falte sobre a igreja, o azeite puro que é fabricado num processo de dor, mas que a sua essência faz com que a luz fique sempre acesa. Ore, fale com Jesus nessa hora. Espírito Santo, nos leva a mergulhar no teu rio nessa noite. O Senhor, ó Deus, nos levou o Senhor, ó Deus, nessa palavra, porque o Senhor quer levar a tua igreja, Senhor, mais profundo. A nossa luz não pode nunca se apagar. A nossa luz tem que estar acesa todos os dias. E nós queremos, Senhor, ter esse azeite para trazermos ao teu altar, Senhor. O azeite que é produzido, Senhor, ó Pai, nos momentos, Senhor, ó Pai, ó Deus, muitas vezes de solidão, de aparente solidão. E que nós, Senhor, ó Pai, ó Deus, nos recolhemos, Senhor, ó Pai, nos lugares secretos, para descansar em Ti e para receber de Ti, Senhor, o óleo fresco que nunca vai deixar a chama se apagar. Ore, fale com Jesus nessa hora, em nome de Jesus.